Oi, gente, tudo bem? Por acaso você tem carro próprio? Antigamente, na época dos nossos pais, ter carro próprio era motivo de comemoração, de status, mas os tempos mudam, as prioridades também mudam e o Na Ponta do Lápis de hoje vai falar sobre: será que ainda vale a pena ter carro próprio? Quem vai conversar com a gente hoje é Rinaldo Fusco, consultor financeiro. Rinaldo, obrigado pela presença, pelo seu tempo. Eu que agradeço, Dalila. Pois não. Rinaldo, vamos ver se a gente começa aqui voltando um pouco antes de entrar na questão do carro. Você concorda comigo que as prioridades mudaram do tempo dos nossos pais para cá e talvez carro próprio já não seja mais toda aquela coisa de antigamente, ou não? Isso acontece, Danila, até por uma mudança das gerações, né? A gente percebe que os millennials, que a partir de 1980, os nascidos a partir de 1980, eles preferem muito mais a experiência do que muitas vezes o que os mais antigos valorizavam mais a posse, o status, né? Então, os mais jovens preferem mais a experiência. Então, muitas vezes eles preferem investir, eu vou ficar com um carro legal 1, 2 anos, depois eu vou ver como será, né? Como que as coisas vão acontecer. E daí isso vem mudando, vem afetando todo o mercado, né? E por isso que as locadoras de automóveis estão crescendo bastante também, porque elas estão aproveitando isso. Vocês perceberam isso, né? Que tem todo esse mercado a ser desenvolvido e vem explorando bastante isso. A gente já pode entrar nesse tópico, então, sobre carros de aluguel. Tem se falado muito acerca de carros por assinatura. Exato. Do que se trata esse serviço? É um serviço que vale a pena? Como é que ele funciona? Então, tudo depende do objetivo da pessoa, da família, né? Então, o que nós vemos, até um pouco antes de falar só do carro alugado ou de assinatura. Por exemplo, a família tinha 2 carros. Hoje, até depois da pandemia, tudo mais, né? Houve toda uma readaptação, né? Outros valores foram fortalecidos. E nós vemos até que, por exemplo, a família tinha 2 carros, agora passou a ter um carro só. Se usa bastante o carro, tem um carro popular, e daí quando vai viajar, coloca um carro maior, mais seguro, né, para poder viajar, e o mais econômico para o dia a dia. A família não usa tanto, trabalha mais em home office, não usa tanto, então já investe num bom carro, né, para poder usufruir, lazer, né? Tudo depende da realidade Tudo de depende cada da um. realidade. E quando precisa de um segundo carro, daí loca um mais simples, ou usa o Uber, ou os outros carros para poder, um táxi, né, para poder suprir aquela necessidade. Então, está havendo uma mudança, né, no público, né, no consumidor. E os carros de assinatura, eles se mostram muito vantajosos, principalmente se a pessoa precisar financiar. Hoje, quando nós colocamos na ponta do lápis, como o nosso programa aqui diz, se mostra que é mais vantajoso você alugar um carro ou pegar um carro por assinatura, que na realidade é praticamente a mesma, é uma locação de veículo, né, o carro por assinatura, e é mais vantajoso então você locar o carro do que comprar um carro financiado, porque as taxas de juros são altas, os juros estão subindo, né, taxa Selic está subindo, então tudo isso hoje, nesse momento, estamos aqui em meados de abril, né, de 2022, mostra que é mais vantajoso até você alugar um carro do que você financiar. Em relação se você tem o recurso, né, para comprar à vista o carro, aí quase que empata, ainda tem uma pequena vantagem ainda você comprar. Mas se você pensar no custo-oportunidade, que você
pode usar aquele recurso que você estaria investindo no carro. Os carros subiram bastante de preço, né, por conta da falta de matéria-prima, dos semicondutores, tudo mais. Então, dependendo do custo-oportunidade, onde você vai estar alocando esse recurso, muitas vezes é um empreendedor, ele vai alocar o recurso no próprio negócio dele para fazer o negócio dele crescer, né? Ter mais capital de giro e tudo mais. Muitas vezes também vale a pena alugar o carro. Então hoje vale muito a pena fazer bem a conta, comparar bem, considerar todos os gastos que você tem adicionais em ter a propriedade do veículo, né? Então você tem que pagar IPVA, né? Você tem que pagar seguro do automóvel, tudo mais. Então, são custos que tem que pagar manutenção, né? Na locação você paga um seguro, mas já é um pouco menor. Então, você consegue fazer um comparativo e daí ver para a sua realidade, o seu perfil, né? O seguro de automóvel depende do perfil da pessoa, se ela estuda, se ela se usa de estacionamento, se não usa, se na casa dela tem garagem, se não tem. Então depende muito do perfil. Se tem filhos acima de 18 anos, até os 25, 26 anos, que encarece o seguro. Então depende do perfil da pessoa e é legal ela fazer esse cálculo, né? Fazer esse cálculo, entrar no detalhe e aí exatamente tomar a melhor decisão. É realmente o nome do programa, na ponta do lápis mesmo, ver, porque um carro próprio, né, um carro seu, como você mesmo falou, tem o IPVA, tem manutenção, tem todas essas questões, tem o preço da gasolina, dos combustíveis que não estão assim, muito bons no momento. Então, realmente, o carro por aluguel pode ser uma opção bem vantajosa, bem interessante. O combustível você vai gastar igual, né? Vai depender de quanto que você roda, né? Esse é um detalhe também que deve ser considerado, né? Os preços mais acessíveis para a locação de veículos é para as pessoas que rodam até 1.000 quilômetros por mês, né? Se a pessoa roda acima de 1.000, já tem um adicional por quilômetro rodado. Então isso ela também tem que considerar, né? Qual que é a minha média que eu rodo, né, de quilometragem por mês, para fazer esse cálculo, né? Entrar nesse nível de detalhes, para não ser surpreendido no final do mês, né? A locação é bem bacana por conta dessa flexibilidade, né? Então, também os contratos mais baratos são aqueles por 3 anos, né? Então, já tira um pouco da flexibilidade. Mas daí você paga um pouquinho mais, mas você pode fazer um contrato por 1 ano, por 2 anos, né? Então, aí você precisa planejar, né? Sempre é importante planejar, fazer os cálculos, colocar na ponta do lápis para tomar a melhor decisão para a pessoa e para a família dela. Mesmo diante de todas essas informações, se a pessoa opta por comprar o carro, você estava falando sobre financiamento e sobre pagar de uma vez, né, se a pessoa puder, à vista. É ainda mais vantajoso do que parcelar, do que fazer esse financiamento? Sim, os juros no Brasil são muito altos. Então, sempre quando você puder comprar à vista, é vantajoso você comprar à vista. As aplicações financeiras não remuneram da mesma forma que o custo dos juros bancários de um financiamento. Então, sempre é vantajoso você comprar à vista, né? É lógico, a pessoa sempre quer melhorar, ou ainda tem pessoas que têm o desejo de ter um carro um pouquinho melhor, até para diminuir despesa em manutenção, tem essas vantagens, o carro novo, né? Tem que ponderar também que carro zero tem uma depreciação maior. Então, se a pessoa vai comprar um carro zero, ela já tem que se planejar para ficar 3, 4, 5 anos com o carro. Se ela trocar de carro todo ano, ela vai perder muito com a depreciação, porque a depreciação no primeiro ano ela é maior. Na média, em 5 anos, um carro desvaloriza 40%.
E no primeiro ano, normalmente são 20%. Então, vale a pena você ficar um pouco mais, um período maior, né, de 3 a 5 anos com o veículo, para você otimizar e não perder tanto, né? Então, a pessoa tem que optar quais são os objetivos dela, quais são os planos dela. Muitas vezes ela faz uma economia ali que ela pode alocar esse recurso em uma viagem, numa reforma da casa dela, em outras formas de outros investimentos que ela pode fazer. Eu ia tocar nesse ponto, você já entrou no assunto sobre o carro zero ou o carro seminovo, né? Porque a partir do momento que sai da loja, já tem ali a depreciação. Então, talvez a opção de um seminovo, para quem é mais jovem, talvez, não tem um volume de caixa tão alto, seria uma opção interessante, né? Mais do que o carro zero. Exato, ainda mais se encontrar um carro em boas condições, com baixa quilometragem, né? De boa procedência, então tudo isso deve ser considerado também. E o importante é o que cabe dentro do planejamento familiar da pessoa, né? Então, ela tem que ter um planejamento familiar, ela precisa saber qual é a previsão de rendimentos dela, se é assalariado, é mais simples, se é um profissional liberal, já tem que ter algumas reservas adicionais, né? Então, tudo isso tem que ser considerado na hora de tomar uma decisão, né? Para não se endividar e depois correr o risco de ter uma inadimplência, de perder o veículo e tudo mais. Rinaldo, você acha que essas questões mudam de uma região para outra? Sobre essa opção de ter um carro ou não, por um transporte público de maior qualidade? Com certeza. As grandes cidades onde tem todo um transporte público mais robusto, com metrôs e tudo mais, facilita, né? Até a pessoa não precisar tanto do veículo próprio, né? E você pega São Paulo, as pessoas, quem pode, busca, né? Morar próximo onde trabalha ou morar próximo de uma estação de metrô, né? Então, os bairros que têm uma estação de metrô próximo, né? Ali as ruas são mais valorizadas do que custam mais caro também, né, para você morar, tanto para comprar quanto para alugar o imóvel, mas você tem o benefício, faz tudo a pé, porque eu pego o metrô, eu me locomovo para toda a cidade, né? Então isso varia muito. Então nós temos a nossa realidade na cidade de Campinas ainda leva muito as pessoas a investirem num veículo próprio ou terem essa alternativa, né, de locar ou usar o transporte através do Uber ou através de um táxi, né, para ter uma flexibilidade maior. Rinaldo, você deu dicas importantes, bastante informação. Obrigado por ter vindo conversar aqui com a gente hoje. O Na Ponta do Lápis de hoje fica por aqui. A gente espera que você aí do outro lado, se estava nessa, compra um carro, não compra um carro, tenha escutado aí as dicas do nosso consultor financeiro, tenha conseguido tirar suas dúvidas para fazer a melhor escolha que cabe no seu orçamento, que cabe no seu bolso. O Na Ponta do Lápis de hoje encerra aqui, mas a programação da TV Câmara Campinas sempre continua à disposição. Vocês podem acessar os programas antigos no YouTube da TV Câmara Campina e também outros quadros que a nossa programação oferece. Até a próxima edição e fica com a gente!